Bom, tô aguardando o Eduardo entrar. Oi, Edu. Você pode, por favor, pedir para eu aceitar você aqui? Ah, tá aqui. Bato. Ó, de primeira, hein? De prima. Já pensou? A gente está terrível, dominando as redes sociais. Só que não. Elas é que nos dominam. Ai, meu Deus. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem. Eu tentei até entrar pelo computador, porque eu achei que ia ser mais fácil, mais câmera assim, mas. Ah, já Lia. começou a entrar gente. Luísa Lia. Ok, Quem deixa eu mais? ver isso. Cíntia Lia, Nascimento. Cíntia, Mirtes, Márcia. Ah, a Mirtes entrou. Que Mirtes. delícia, tá aqui. Não sei quem é. A Mirtes é uma grande amiga minha que mora em São Paulo. Hum, hum. Amiga, amiga assim, ó, de tempos de biografia lá atrás. E a Márcia nos ajuda na parte de mídia. Carlos Vilhena. Carlos Vilhena. Ah, que belezinha. Ó, Então, negócio, 71 tem um negócio aqui que dá pra acenar. Tô aprendendo. tem. Você quer acenar? Não, Pode acenar. tô acenando. Só que ele só deixa eu acenar pra quem eu conheço. Quem tá nos meus contatos, sei lá. O que são poucas pessoas. Oi, Luísa Lia. Oi, amore. Como vai tu? Como tatu. Como tá tu? Como vai o preparativo do casório? A gente já contou pra todo mundo que ela vai casar, tá vendo? Né? Você é mal fofoqueiro, hein? Eu sou, eu sou uma fofoqueira internética. Vamos esperar um pouquinho para ver se tem mais gente que entra, né? Vamos. Ah lá, já falou muito bem, quase casada. Então, porque tá muito bom. Então pode contar para todo mundo. Então, enquanto a gente espera o pessoal entrar, eu vou aproveitar para lembrar que essa live que a gente está fazendo, ela é parte de uma série de lives que a gente faz todo mês. Cada uma delas a gente conta o que é um módulo da Trinos, né? A gente traz o conteúdo e a gente está tentando fazer sempre com um aluno nosso que já se formou, que fez, ainda está se formando conosco, mas para trazer a experiência que eles tiveram no módulo, né? Para não ficar só a gente contando o que é o módulo. É muito importante saber o que aconteceu com eles, como que eles vivenciaram o módulo. Tá? Então, Edu, eu tenho uma sugestão. Quando der 7h05, a gente começa. Né? Eu já estou começando falando isso. E lembrar também o seguinte, que essas lives estão todas gravadas no Instagram da Trinos. Ela está no destaque, então existe um destaque que se chama live. Elas estão todas lá e tem o número do módulo, ela é capeada com o número de cada módulo. Então, se quem quiser conhecer, saber, né, conhecer os módulos anteriores, é só dar uma olhada lá. Muito bem. Tô descobrindo várias coisas aqui, ó. Tem um jeito de fazer uns efeitos, defeitos especiais. Menina, tá brincando, né? Ah, uau. Ó, que beleza. Olha.
Noara. Eu nem tento, porque eu tenho até medo de mexer. Ah, não precisa ter vergonha, você só vai ficar com uns Nossa, negocinhos na cara. Tipo, mas 8K. Vixe, deu um tremelique. deu um tremelique. Só tô com medo. Vixe, Maria. Andréia, Maurício entrou. Mari, FL Moura, o mesmo FL que eu tenho, Moura. Eu só tô, pra quem entrou agora, eu só tô brincando aqui com os filtros, tá? É, Ó, breaking news, ó. Eu nunca brinquei com isso daqui. eu não Parece sei, não sei nem onde que tem divertido. que apertar, mas tudo bem. Então, bem-vindos e bem-vindas todas, né? A gente vai começar a nossa live para falar do módulo 6. Ué, o Eduardo caiu, ele ficou brincando, caiu fora, tá vendo? Isso aqui dá. Ver a solicitação. Ele está entrando de novo. Ele ficou brincando que isso aqui ele deve ter saído. Tá? Viu? Ah, Fazendo arte, consegui cair chega, fora chega do... de arte. Não, Tá sem bom, arte tá demais. bom. Bom, eu queria assim, meu nome é Mônica, eu sou uma das coordenadoras da Trinos, né? E eu queria dar as boas-vindas para todo mundo que está aqui com a gente. É, a gente vai falar um pouquinho do módulo 6, né? Vai tentar trazer, porque é um módulo que demora 4 dias inteiros de trabalho, né? Então a gente vai trazer aqui uma essência do que é. Então eu vou falar um pouquinho de mim e vou convidar o Edu para falar um pouco dele. Eu sou, eu falei, Mônica Mota, coordenadora da Trios. A formação biográfica, trabalhar com formação biográfica como aconselhamento biográfico é a minha segunda carreira, né? Eu trabalhava no mundo corporativo, saí de lá há muito tempo. E aí foi engraçado porque eu estava assistindo as outras lives, eu vi a live do Selinho. A primeira coisa que a gente fala quando a gente faz biográfica é a idade da gente, que é uma opção de gente gosta de escolher, e a gente fala da idade da gente. Então eu tenho 62 anos de idade, né? E estou realmente na minha segunda carreira. Tá? E o Eduardo que caiu de novo, que ele fica mexendo nos botões. Agora eu vou pedir para ele começar a falar para parar de mexer nos botões. Então, Edu, eu acabei de me apresentar e o Edu, ele foi aluno da nossa turma 1. Ele já é um aconselhador biográfico formado, tá? E aí eu queria que você se apresentasse, por favor, pro Tá bom. pessoal. Meu nome é Edu, Eduardo Zornoff. Eu tenho 53 anos. Sou casado com a Dani, que tá assistindo aí. E tenho uma filha de 20 que estuda psicologia. A minha história com antroposofia já é de longa data. Eu faz, sei lá, 20 anos que eu estou nessa jornada de desenvolvimento pessoal, espiritual. E o último movimento que eu fiz foi esse da formação em aconselhamento biográfico, que é super transformadora, né? É das coisas que eu fiz na minha vida que eu saí diferente do que eu entrei, né? Saí muito melhor, saí muito mais consciente das minhas fortalezas, das minhas fraquezas, das minhas sombras, e que isso me torna mais forte para tudo que a vida traz, né? A minha principal carreira também não é de aconselhador biográfico. Eu sou executivo e conselheiro de empresas. Eu estou trabalhando atualmente numa empresa de tecnologia chamada TAC e estou como conselheiro numa outra empresa de uma agência de comunicação focada em comunicação ESG. Então, eu tenho direcionado a minha carreira para esses dois assuntos, tecnologia e impacto positivo.
Bom. E assim, é muito legal ver que tem pessoas que fazem o aconselhamento biográfico, fazem a formação, e que não necessariamente vão se tornar aconselhadores. Né? Elas, na realidade, pretendem usar aquilo de alguma forma e manter suas carreiras. Né? E depois eu vou pedir para você falar um pouquinho disso. Tá Tá? bom. Então, assim, ó, eu vou começar a falar algumas coisas, depois eu vou te fazer umas perguntas, mas você se sinta livre para acrescentar e falar o que você quiser, tá, Edu? Tá? É um Talvez bate-papo mesmo. eu possa falar um pouquinho sobre o que você falou aqui, aproveitando o gancho. Porque assim, eu entrei no aconselhamento biográfico sem a intenção de ser aconselhador biográfico. Eu entrei com a intenção de autoconhecimento, de aprofundar o meu conhecimento sobre mim mesmo e sobre os meus relacionamentos, né? Que é o que ajuda a nos formar e a construir esses elos nessa, nessa existência, né? E, e aí a gente vai fazendo tantos exercícios como aconselhador que eu tomei gosto pelo assunto, né? E eu já fiz alguns atendimentos como aconselhador biográfico, né? O que absolutamente não estava dentro dos meus planos quando eu comecei a formação. Isso é legal também, porque eu comecei a minha formação também sem a menor intenção de trabalhar com nada disso. E hoje eu dou aula na Trinos, então, assim, a vida da gente vai mudando. Mas vamos entrar direto no tema do módulo, né? E aí eu queria ver o seguinte, foi engraçado porque quando eu falei assim, eu vou fazer o módulo 6, a live do módulo 6. E aí eu fui olhar o tema do módulo, né? E o tema do módulo é relacionamentos masculino, feminino. Inclusive foi assim que saiu em todas as chamadas da gente. E eu olhei para aquilo e falei, nossa, que coisa reduzida. A gente fala tão mais do que isso, inclusive não explica do que é o. Claro que numa linha você não tem como fazer isso, né? O que é que de fato fala esse módulo? Do que a gente fala nesse módulo? E aí eu queria fazer um convite para vocês, mas eu não tenho nem como me comprometer. É o seguinte, ouvindo a live, se vocês tiverem uma ideia de um título para essa live novo, manda pra gente. A gente está aberto a sugestões, só que tem um detalhe, eu ainda não falei com ninguém, essa é novidade, nenhum coordenador da Trino já ouviu falar nisso de mim, né? Então, assim, eu não posso me responsabilizar, porque pode ser que eles digam para mim, nós não vamos fazer. Então, né? Mas eu acho que seria legal, né? Então vamos lá, eu tenho uma colinha aqui, algumas coisas que eu queria passar com vocês, né? E falar o que é, em termos muito gerais, o que esse módulo traz, né? Claro que o nome traz relacionamentos. O Edu já deu uma pista. A vida da gente é toda feita em cima de relacionamentos. Né? Esses relacionamentos vão acontecendo através de encontros que a gente tem na vida. O primeiro grande encontro que a gente tem é com a mãe da gente. A gente nasce da mãe. Né? Então a gente vai tendo encontros, né, ao longo da vida da gente, que alguns são apenas encontros e outros se transformam em grandes relacionamentos. E grandes ou pequenos, eles podem trazer para a gente muito do que a gente carrega com a gente até hoje. Né? É, são crenças, são princípios, são aprendizados, são coisas com as quais a gente gosta de lidar, outras com as quais a gente não gosta de lidar, porque nem tudo são flores nesse mundo. Né? Inclusive outros relacionamentos que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida. Então, nesse módulo, a gente começa falando quase assim de uma grande biografia, o arquétipo dos relacionamentos numa biografia humana. E começa com isso, com pai e mãe. Né? É o que tem. Todos eles vão acontecendo ao longo da vida. E a gente vai aprendendo e desenvolvendo, né? Se desenvolvendo no relacionamento. Mas o relacionamento é uma coisa muito legal que também a gente trouxe nisso. Né? Ele traz pra gente, ele mostra muito de quem nós somos. É que a gente não presta atenção. Muita. Mas ele mostra quem nós somos. E ele mostra muita sombra também que aparece no encontro com o outro. É normal, todo mundo tem várias. Né? O Edu falou disso, né? De que ele encontrou algumas sombras dele. E a gente já começa a tatear nesse módulo
a questão da sombra, porque o relacionamento ele acontece e as sombras acontecem nos relacionamentos, elas se manifestam. Então, em termos gerais, a gente fala dos arquétipos da vida, né? Quer dizer, dos encontros, a gente fala do princípio do que é o masculino e o feminino, desde a sua origem, desde uma coisa até bíblica, que foi a separação homem e mulher, né? E a gente conta, inclusive, dentro do desenvolvimento que a própria antroposofia traz da humanidade, do ser humano, que isso vai se tornar uno lá na frente de novo. É essa busca desse. E aí a gente começa buscando esse equilíbrio. Seria assim um caminho de desenvolvimento para um dia uma coisa que a antroposofia traz, e não só a antroposofia, né? O próprio o mundo que estuda os princípios espirituais traz isso. Mais outra coisa que eu queria falar. Então, a gente fala também dos arquétipos. Masculino, feminino, ânimos, ânima. E eu queria deixar só uma coisa assim, fechada aqui, o seguinte. Quando a gente fala de masculino e feminino, eu não estou falando de opção sexual. Eu estou falando dos arquétipos que existem, tá? E que todos nós temos, tanto um quanto o outro, em mais ou menor grau. Então, aqui não tem nenhuma conotação de gênero, tá? Então, eu acho isso importante. Edu, quer acrescentar alguma coisa? É, as- essa questão do masculino e feminino, ela é a chamada do módulo, mas na verdade o módulo é muito mais do que isso, pelo menos foi para mim, né? Essa questão do masculino e feminino, como você mesmo trouxe, ela é um aspecto que a gente olha, né? Como você falou, né? Esse é o segundo módulo da segunda etapa da formação, né? E é uma etapa que tem um aprofundar na nossa biografia. E eu estava lembrando, é nesse módulo que a gente escolhe o parceiro para ser o nosso biografado, né? E a gente fazer a biografia dele. Então, esse foi um dos exercícios mais interessantes de toda a formação, né? De você realmente fazer um panorama biográfico de um colega, né? Com a responsabilidade que isso traz e com a riqueza que isso traz, né? De você realmente conhecer em profundidade outra pessoa, né? E o quanto isso faz com que você se conheça a si próprio, né? Nesse processo. Então, eu estava lembrando disso que esse foi o módulo que a gente fez essa escolha, Uhum. né? Então, para mim foi um módulo muito mais amplo do que o masculino e feminino. Foi um módulo realmente de olhar para todos os meus relacionamentos ao longo da biografia e tentar entender mais de mim mesmo a partir deles, né? O que é comum, o que que eu costumo levar, né? Com que pessoa, o tipo de pessoas que eu acabo me relacionando, Uhum. né? Então, para mim foi um módulo muito profundo do ponto de vista de autoconhecimento, né? E muito mais amplo do que o masculino e feminino, como você já falou, né? Muito mais. E é interessante que eu estava relendo também tudo que aconteceu no módulo, e assim, a última palestra, o último trabalho que foi feito foi aquela palestra que o Selim fez falou sobre o amor, né? Os diferentes tipos de amor. E eu até peguei uma frase assim, a questão a aceitação do outro como uma vida divina na sua frente, né? Porque o perdão e o amor estão muito ligados, né? Então você aceitar o erro do outro, você aceitar a falha do outro, na realidade, se aceitar o outro como ele é, a partir do momento que reconhece, como você falou, tem uma biografia na tua frente, que está fazendo o mesmo desenvolvimento que você. E assim, é uma história divina, é uma história espiritual, né? Que está ali e é muito bonito a gente ir descobrindo isso. E, na realidade, mais do que descobrindo, de fato se apropriando, que foi o que você falou, né? Que eu Né? entendi você falar. Não é uma coisa só de você falar.
repetir uma teoria. Uhum. É você sentir que realmente é aquilo. Sentir Uhum. que realmente. Né? Então, assim, nesse módulo a gente cobre a questão dos. A gente começa a pesquisar como foi esse relacionamento com pai e mãe, como foi esse relacionamento na família, que você traz, o que é a visão, né, do que é o masculino e o feminino com você, o que é a visão de um relacionamento para você. Né? Então você vai trazendo, desenvolvendo, e eu não sei se vocês sabem, mas todo módulo da gente, todo módulo de formação biográfica, a gente trabalha com algum tipo de arte. E a arte, nesse módulo, é uma coisa bem concreta, por incrível que pareça. A gente trabalha com argila. Eu me lembro que eu não sei quantos quilos de argila que até o Carlos, que está aqui, comprou, porque é cada bloco de argila para você desenhar você modelar o que representa para você o masculino, o feminino, depois integrar aquilo, mantendo as individualidades. Então, esse trabalho é um trabalho impressionante. A gente acabou de fazer na turma 2, que é isso, é você pedir para as pessoas modelarem. Eu não sei se você lembra, Edu, desse exercício seu. Eu Né? lembro, mas não foi o Carlos que comprou, não, porque foi na pandemia. Ah, vocês fizeram em casa. Isso. Esse Olha. módulo a gente fez em casa e a gente foi. Eu estava olhando aí quando foi. Foi em abril de 21, né? No auge, digamos assim, da pandemia, né? Quando todo mundo já estava trancado quase um ano em casa. E aí cada um foi atrás dos seus materiais e as pessoas compraram suas argilas e fizeram suas esculturas em casa mesmo. Mas foi Isso. bem. Eu gosto de argila, então para mim foi um módulo prazeroso do ponto de vista artístico. Apesar que eu sempre gosto Exato. das artes porque eu acho que ela ajuda a revelar coisas que a gente não consegue enxergar, né? Então, trabalhar com a arte, ela traz uma qualidade de olhar mais fundo na nossa alma, né? E que é super rico, né? É. Então, Edu, falando assim, quando você faz, eu não sei se você tem lembrança exata, mas assim, fazer um módulo desse, o que ele pode revelar para quem faz? Eu já falei um pouco, né? Assim, posso falar da minha experiência pessoal, que é isso, né? A gente está numa fase na formação, esse módulo, ele está numa fase, a segunda fase da formação é uma fase de aprofundamento na biografia, na nossa própria biografia como exemplo, né? Uhum. E aí sobre vários aspectos da nossa biografia, né? A gente começa no módulo anterior, qual que era mesmo, amor? O módulo anterior, que foi o módulo. Esse daí é o módulo 6. O módulo 5 é biografia noturna. Começa com a história da biografia noturna, ou seja, um aprofundamento no, no entre a morte e a nova vida, né? Uhum. E aí a gente vai para esse módulo para trabalhar os encontros, né? Que é o que o universo nos proporciona para fazer a gente refletir sobre nós mesmos e fazer com que a gente evolua através desses encontros. Depois vai para um trabalho de sombras, né, que é super rico. E aí termina essa fase no módulo 8 que eu não estou lembrando mais agora. O que é, mas eu já lembro. O módulo 8 é o módulo de. Ai, estava na minha cabeça agora. Mas, gente, tem alguém aí que lembra da Trinos, o Não, tá módulo aqui, eu já 8? estou vendo aqui. Ó. O Carlos lembra, certeza. Não, pois é. Eu Correntes de lembro. mistérios. Corrente de Mistério. É Corrente de Que é Mistério. como começa a fazer a ponte para como a gente vai levar isso para o mundo, né? Exato, exatamente. Então, Exatamente. esse é um módulo central nesse conhecimento da nossa própria biografia. Ótimo. E foi isso muito que aconteceu comigo, É, né? é. É um módulo muito fundamental. Bom É saber porque, disso. assim, eu brinco que é aquela coisa da
do avião, né? Primeiro você tem que botar a máscara em você mesmo para depois poder botar a máscara no outro, né? Então, passar pelo processo de olhar a sua biografia com profundidade sobre vários ângulos cria a possibilidade de você olhar empaticamente para a biografia de outras pessoas, né? Isso é muito bom. É Assim, fundamental que esse processo ocorra, né? é fundamental, tá? E assim, eu acho engraçado que eu comprei um livro recente que veio até de uma aconselhadora biográfica muito boa lá de fora, e ela coloca essa questão da biografia, do estudo da própria biografia, como assim, é o maior processo que você pode ter de se autoconhecer. Porque você se autoconhece não a partir de uma teoria, você se autoconhece a partir da sua vida. E aí são os relacionamentos que você teve, né? Foi o que você viveu, o que você sentiu, como você reage, né? Então isso vem tudo sendo colocado. E nesse modo de relacionamentos é engraçado que quando a gente fala, a gente tem um pedacinho de sombra nesse modo, né? A gente tem um Sim, pedaço pequeno. E é essa coisa de que assim, o que que aparece, né? Como que você reage, como que você se coloca, né? Na hora em que algo ou deu errado, pode até estar dando muito certo, mas às vezes você está fazendo sombra no outro, entendeu? Você não está deixando o outro, e isso é uma grande sombra, porque isso daí pega o relacionamento no meio do caminho, ele corre, entendeu? Você não deixa que esse processo é você deixar o outro também se desenvolver, né? Então, esse processo de deixar o outro se desenvolver é um trabalho que é quase que um trabalho diário, de a gente se educar, a gente se olhar, se observar, né? E atuar para que isso aconteça, né? E no relacionamento, é tudo relacionamento, porque você só faz isso na hora que você encontra o outro, né? é. Na hora que você está encontrando o outro, né? É... Deixa eu ver se eu tenho mais algum. Você quer falar mais alguma coisa? Tem alguma coisa que você queira colocar, né? E aí, Eu tinha né? uma... Fala, Fala. termina aí, eu depois Não, não. eu falo uma coisa que Para me chamou falar, a atenção. e para falar de sombras, na realidade é isso. A gente vai falar mais no próximo encontro, com muito mais detalhe, no outro processo. Mas eu me lembro assim, a gente pediu para vocês pesquisarem que características minhas facilitam ou dificultam meus relacionamentos. E aí você tem que olhar para você. Inclusive, se tem alguma coisa que dificulta, a nossa tendência imediata é colocar a culpa no outro. E na hora que eu faço isso, inclusive eu perco a oportunidade de melhorar o relacionamento, que eu boto a culpa no outro, então a responsabilidade é toda do outro. Como é que essa culpa é do outro, a responsabilidade, o que que eu posso fazer com isso? Né? Eu posso fazer na hora que eu reconheço que eu tenho um pedaço disso também, né? Claro. Que tem coisas minhas que ajudam, né? É, e atrapalham essa história. E isso é uma história de vida, não é pontual. Todo dia tem uma nova. É, é isso, né? A gente cresce nos encontros mesmo. Cresce nos encontros. É. É, O que eu tinha lembrado que eu tinha gostado bastante, assim, como informação, era a história dos arquétipos, das formas de amar, né? O arquétipo dos sete. É muito interessante é, você ampliar esse olhar sobre o que é amar, né? E assim, é muito... Amplia demais a sua perspectiva sobre o tema, né? E como praticá-lo, digamos assim, né? não, Então, para mim, foi um dos conteúdos que foi mais legal, assim, mais surpreendente, até porque esse não foi o meu primeiro curso com base antroposófica, né? Então, uma boa parte dos conteúdos eu não estava vendo pela primeira vez, mas esse me chamou bastante atenção, assim, como uma coisa nova e interessante, né? Então, em cima desse conteúdo, até que foi o Selim que está aqui, que Foi. falou, que trouxe, né? Que assim, a parte final tem uma coisa muito bonita que ele fala do amor e do perdão, que ele fala daquele amor ágape, né? Que na realidade é o amor.
o amor genuíno é o amor, né, mais sublime que tem, e ele fala o seguinte, que envolve, o amor e o perdão envolvem dois gestos polares: esquecer conscientemente os erros dos outros, e o outro é lembrar das necessidades de restaurar um bem maior. Então é algo que está totalmente fora de você, mas você está aberto, você está pronto, inclusive, para dar de você, né? Às vezes exige até um sacrifício, né? Seu, porque às vezes você precisa realmente se colocar quase que num lugar apartado daquilo que está acontecendo para que aquilo possa se desenvolver e Uhum. não ter a raiva, não achar que você está cumprindo uma função. Você faz porque quer. É isso aí, você faz porque quer, você faz porque você É. entende que aquilo é importante, né? E isso é engraçado que a bota começa com interesse genuíno e uma coisa que ninguém mais está tendo nesses dias atuais, que é tolerância. A gente precisa Uhum. tolerar, né? E isso é uma coisa que vem não só disso, mas vem na perdão. E o perdão é fundamental, inclusive, para trabalhar o karma, né? Então, isso daí é uma coisa. E ele termina a palestra dele com isso. Foi bem interessante, bem bonito. E eu ia te perguntar o que você destacaria do módulo, acho que você já falou, Já. né? Já, mas esse é um tema também muito interessante, não está diretamente relacionado a este módulo, mas essa questão do perdão é uma questão bastante importante. Quando você trouxe isso, me veio para quem gosta do tema, ou ficar interessado no tema, tem um livro muito bom sobre isso, que é O Significado Oculto do Perdão, que eu super recomendo. Porque essa coisa de você. E tem muito a ver com o amor, né? De você criar essa capacidade, né? Então, estão super relacionados mesmo. É. E aí, nesse módulo, ao longo do módulo, também a gente vai aprendendo também essa relação do homem e mulher, e a gente vai aprendendo as forças, né? Essas forças masculinas e femininas que habitam todos nós, tá? O Edu é cheio de forças femininas, eu sou cheio de forças masculinas, e é assim que é. E aí, assim, é a busca do equilíbrio. A gente está tentando encontrar esse equilíbrio dentro da gente. Senão a gente polariza para um lado e aí vai dar ruim para o outro, entendeu? Porque vai dar, a confusão tem tamanho. Então, essa busca desse entendimento de que os dois têm os dois, vivem talvez situações distintas em épocas distintas, mas que há essa força, claro que um pouco mais ou um pouco menos, ou muito mais ou muito menos, dependendo da pessoa, dependendo da vida que ela tem e de karma, né? Então o módulo basicamente ele faz isso e ele é um módulo muito, ele tem muito trabalho, né, para você fazer em cima da tua vida, né, Edu? Muito Tem? trabalho. Ele é bem Como eu falei, trabalhado. todos os módulos têm, né? Mas eu acho que esse centro do programa é realmente um aprofundamento na sua biografia e aquela história que eu falei, né? Que vai acontecer, você escolhe o parceiro de fazer a biografia nesse módulo e vai apresentá-la no módulo 8, se eu não me engano. Yeah. E esse processo é um processo realmente muito rico, muito revelador, né? É isso, é apaixonante esse negócio de biografia. Nossa, bom você falar, porque é falar com o coração, né? Né? Então, eu acho que a gente vai daqui a pouco começar a encerrar, porque o módulo, assim, para falar do módulo, eu acho que a gente já colocou tudo que a gente traz dentro dele, já deu para dar uma ideia do que é o conteúdo do módulo, que esse é o nosso grande objetivo. E antes até de dar a palavra para o Edu, para ver se ele quer encerrar, eu queria lembrar duas coisas, né, que são as novidades, quer dizer, novidades, são assuntos que a gente já vem tratando na Trinos. O primeiro deles é que a gente vai ter uma. Ah, a Márcia tem uma pergunta. Márcia tem uma pergunta. Pode perguntar, Márcia. Pergunte, Márcia. Ah, estamos aguardando a digitação. Enquanto ela digita, vai dando os anúncios paroquiais.
Anúncios paroquiais. Nossa turma no Nordeste começa em outubro, né? Já estamos a 1.000 por hora na divulgação. Já tem local, já tem data, tá tudo no site da Trinos. E se você se interessa ou conhece alguém que goste de se ajudar, procurar algo para se ajudar e que possa ajudar os outros a se ajudarem, que eu falo, né? Porque o nosso papel de aconselhador biográfico é ajudar o outro a se ajudar, na realidade, né? Indica para gente, entre em contato com a gente através dos nossos canais que a gente retorna. A outra coisa é que a gente também já está fazendo a lista de espera da turma aqui no Rio de Janeiro, que deve começar em 2025, que vai começar em 2025, tá? Turma 3. A turma 3 da Trianos Rio. Márcia, você conseguiu fazer a pergunta? Ela não digitou, eu não consegui ver a pergunta dela aqui. Para quem entrou depois, essa live vai ficar gravada no, no YouTube, né? Da Trinos. No Instagram, No, no Instagram da Trianos. no Instagram da Trinos. Então, quem quiser conhecer mais, não conseguiu entrar desde o começo, quiser conhecer mais do módulo e do programa, vai ficar lá. Tá. Não, a gente não está vendo a Não, pergunta. Márcia, a gente não viu a pergunta. Digita aqui no comentário mesmo, Márcio. É no comentário mesmo que ela tem que digitar. Não, eu não estou vendo a pergunta, não, Márcia. Ou manda um WhatsApp para a Mônica, sei lá, você tem o WhatsApp dela? É, ela manda. Mas eu acho que é, Edu, palavra com você. É, assim, eu acho que, como eu falei, né? Acho que eu correndo o risco aí de me repetir, mas colocando as coisas que foram mais importantes para mim. A formação é realmente um programa que eu saí diferente do que entrei, né? Saí muito mais apaziguado com a minha própria história, e isso me permite e me permitiu atuar de forma melhor, não só como aconselhador biográfico, mas na minha carreira executiva. Então, é um programa que eu recomendo não só para quem quer ser aconselhador biográfico, como foi o meu caso quando eu entrei no programa, apesar de eu ter me certificado como aconselhador. E esses módulos do centro do programa são módulos incríveis que são focados exatamente nisso, né? Em você entender as questões da sua própria biografia. E isso é riquíssimo, né? É um presente que cada um de nós pode dar para a nossa vida. Então, a pergunta da Márcia chegou. Eu agradeço muito por o que você falou, mas ela perguntou como aqui, ó. Você está conseguindo ver? Gostaria de saber como a formação em aconselhamento biográfico agregou na profissão do Eduardo e se ele poderia dar um exemplo de aplicação. Agregou muito. Na verdade, a minha posição como líder, ela tem vários objetivos, mas talvez o principal deles é o de revelar o que tem de melhor em cada um, né? De conseguir despertar nas pessoas que trabalham comigo as suas potencialidades, né? Então, o desenvolvimento da empatia, a capacidade de ser empático e a capacidade de compreender o outro é absolutamente fundamental nisso, né? Então, e de ser empático, né? De entender que o outro é realmente uma outra pessoa que tem uma biografia e, e tem as suas questões, como todos nós temos, né? Isso é fundamental, né? Você ser capaz de criar essa amorosidade nos seus relacionamentos. Isso desperta, tem a capacidade de despertar o melhor dos encontros, né?
Então eu gosto de me enxergar como um cuidador do desenvolvimento das pessoas e das equipes, né? Como executivo, né? Não só como um consultor. Ótimo. Muito obrigada. Bom, gente, estamos encerrando. Ficará gravado no nosso Instagram. Agradeço todo mundo que está aqui, por favor, tá? E se você quiser falar para alguém, conta, já sabe onde encontra as nossas lives estão aqui e qualquer coisa entre em contato com a gente. Obrigada, uma boa noite para todo mundo. Obrigado, gente. Boa noite. Edu, muito Beijo. obrigada, hein? Imagina, Adorei. Muito sempre que obrigada. precisar. Beijo. Tchau.